Eu sei que hoje o assunto é polêmico, eu vou falar por que solteiros poderiam, ou pelo menos em tese, podem aconselhar casais casados. E isso é uma coisa que eu sempre ouvia quando era solteiro. Eu ouvia assim: Jacques, como é que você vai aconselhar um casal sendo que você é solteiro e não tem experiência do casamento? Na época eu não falava nada porque pareceria que eu estava falando em causa própria. E hoje eu poderia muito bem sentar na comodidade de falar: realmente, só casados podem falar para casais. Mas por que isso não está certo? Porque o padrão para eu saber se um casamento é cristão ou não, não é o casamento de alguém, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente cansa de dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, porém na hora do casamento a gente quer dizer que precisa da Bíblia e mais alguma coisa. A pessoa precisa ser também casada. Isso também serve, logicamente, para criação de filhos. Então, se eu sei o que a palavra diz sobre casamento, sobre criação de filhos, este é o padrão que eu devo seguir no meu casamento e aconselhar os outros também a viverem. A gente quer que a pessoa seja casada, mas a verdade é que o que a gente poderia usar são os erros e acertos que eu tenho no meu casamento para poder exemplificar padrões bíblicos. Nesse ponto aqui, olha, a gente está com dificuldade de seguir um padrão bíblico. Nesse ponto a gente consegue seguir um padrão bíblico, ou a gente viu pelo padrão bíblico que a gente estava errando. Então é isso que define se um casamento tem um padrão bíblico, é cristão ou não. A gente vai ver lá em Tito, em 1ª ou 2ª Timóteo, que o obreiro precisa manusear bem a palavra. E também diz que o obreiro, o casamento, a criação dos filhos de um obreiro precisa ser irrepreensível. Como que eu sei que algo é irrepreensível? Comparando com algo, no nosso caso, a palavra de Deus. Então, por isso que um solteiro pode sim, desde que ele domine o assunto. Ele saiba o que a Bíblia diz e o que a Bíblia define como um padrão bíblico, né? Como um padrão da Bíblia de casamento e criação de filhos. Isso para qualquer coisa. Alguém pode ainda não trabalhar, mas pela Bíblia entender qual é o padrão bíblico para um trabalhador, para alguém que trabalha. Então, se a gente fosse julgar por questão de casamento, a gente sabe que algumas pessoas têm um casamento de fachada, às vezes um casamento só para não perder o ministério, mas que de casamento não existe mais. Então, essa pessoa, apesar de ser casada, não poderia aconselhar alguém. Por quê? Porque ela não tem um casamento realmente com padrão bíblico. Então, a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia e ela que é a base para eu saber se um aspecto da minha vida é bíblico, é cristão ou não. Bom, não esquece aí de dar o like, de compartilhar com alguém que precisa saber desse assunto, que ainda não sabia. Eu estou compartilhando aqui coisas nesses 30 dias, algumas coisas que você nunca vai ouvir numa igreja. Por exemplo, esse assunto aqui, tenho certeza que você nunca ouviu, dificilmente você vai ouvir. E é isso, comenta aqui o que você achou desse vídeo, não esquece de se inscrever para acompanhar próximos dias. Amanhã o vídeo 6 a gente se vê. Deus abençoe sua vida, não esqueça que nós somos de Cristo.